Vamos dar continuidade ao estudo do provimento 93 de 2020. Estamos aqui no artigo 139 agora, que vai falar sobre a assistência judiciária e a isenção do recolhimento de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária, TFJ. Então, artigo 139. O tabelião e o oficial de registro têm o dever de observar os casos de isenção de emolumentos e da TFJ previstos no ordenamento jurídico vigente nos termos do inciso 8º do artigo 30 da Lei 8935 de 94. Então, gente, é a obrigação do tabelião e do oficial de registro receber exatamente o que está previsto na tabela de emolumentos. Artigo 140. Para obtenção de isenção do pagamento de emolumentos e da TFJ, nas hipóteses previstas em lei, a parte apresentará pedido em que conste expressamente a declaração de que é pobre no sentido legal sob as penas da lei. Então, gente, para existir qualquer tipo de gratuidade, a parte precisa apresentar essa declaração de hipossuficiência, declaração de pobreza, de que ela não tem condições de arcar com os custos da certidão ou do que ela for realizar. No parágrafo 1º, a gente prevê que o tabelião e o oficial de registro poderão solicitar a apresentação de documentos que comprovem os termos da declaração. Então, se a pessoa alega que ela não possui condições, então o tabelião e o oficial de registro eles podem solicitar, por exemplo, carteira de trabalho, para verificar o tipo de vínculo e o valor do salário. Pode solicitar também comprovante de recebimento, o contra-cheque, pode solicitar extrato bancário, pode solicitar documentos que comprovem essa situação de hipossuficiência. Parágrafo 2º. Não concordando com a alegação de pobreza, então olha só, gente, não concordando com a alegação de pobreza. Então, gente, essa isenção na cobrança, ela é uma faculdade do tabelião analisando essa situação de pobreza alegada. Então, não concordando com a alegação de pobreza, o tabelião ou oficial de registro poderá exigir da parte o pagamento dos emolumentos e da TFJ correspondentes. Então, se o tabelião não concordar com essa alegação, esse pedido de gratuidade, ele pode cobrar os emolumentos normalmente do ato praticado. No caso de recusa do pagamento e não estando o tabelião ou oficial de registro convencido da situação de pobreza declarada, poderá impugnar o pedido perante o diretor do foro, observado o procedimento previsto nos artigos 150 a 161 deste provimento conjunto. Então, se a pessoa se recusar a pagar e mesmo assim o tabelião não estiver convencido dessa situação de pobreza, isso pode ser questionado, isso pode ser objeto de impugnação junto ao diretor do foro. E aí a gente vai ver esse procedimento nos artigos 150 a 161. Vamos tentar ver ainda nesse vídeo, tá? Artigo 141. A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, no qual o benefício tenha sido concedido, observadas as disposições contidas no artigo 98 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Então, essa gratuidade pode ser que essa gratuidade dos emolumentos já tenha sido objeto de decisão no processo. Então, pode ser que lá no processo o juiz já tenha dito que aquela decisão, a gratuidade deferida no processo abarca também a gratuidade dos emolumentos relativos a determinada situação, tá bom? Então, pode ser que ocorra essa situação também, tá? Do sinal público. Gente, o que é esse sinal público? Assim que o funcionário, um escrevente, inicia o trabalho no cartório, é necessário a gente cadastrar o sinal público desse escrevente. Então, o que é o sinal público? O sinal público é a assinatura, a rubrica ou rúbrica adotada. Então, vamos lá. Artigo 142. Consideram-se sinais públicos a assinatura e a rubrica adotadas pelo tabelião ou oficial de registro ou ainda por seus escreventes, que deverão constar em todos os instrumentos notariais ou de registro por eles expedidos. Então, vamos supor, gente, uma certidão de estado civil que um determinado escrevente ele emite e ali ele coloca o selo de fiscalização e ele assina.
né, que ele está emitindo. Só que essa certidão ela está sendo apresentada num outro cartório, numa outra cidade, para a prática de um determinado ato notarial, por exemplo. Como que a pessoa daquele cartório vai saber que aquela certidão, ela além do selo ser correto, né, ou seja, ela foi selada de forma correta, ela foi emitida, como saber que quem assinou é realmente um preposto autorizado a fazer aquilo, né? E como saber se aquele preposto, o sinal público dele está válido. Então, como que ele faz? Ele pode consultar esse sinal público desse funcionário. Por isso é necessário que todos os funcionários, quando eles começam a trabalhar no cartório, os escreventes, eles têm esse sinal público cadastrado, tanto no site dos atos notariais como dos atos registrais, de registro civil, exatamente para facilitar na hora que... Facilitar não, né? Na verdade, para ser a forma de conferência do sinal público, tá bom? Artigo 143. Os tabeliães e os oficiais de registro civil das pessoas naturais com atribuições notariais deverão remeter seu sinal público e os dos seus escreventes para a Central Nacional de Sinal Público, CENSIP, instituída pelo provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 18, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, tá? O tabelião ou oficial de registro não poderá exigir a remessa física de cartão de autógrafos contendo o sinal público do delegatário e de seus escreventes se o referido sinal público constar da Central de Sinais Públicos, tá? Então, se consta já nas centrais de sinais públicos, né, que é essa CENSIP, que é uma central da CENSEC, se já consta lá, o escrevente do cartório onde está sendo utilizado esse ato, ele não pode solicitar o cartão de autógrafo, mas se não tiver na central, aí ele pode solicitar o cartão de autógrafo exatamente para confirmar que aquela é a assinatura, é o sinal público, é a assinatura pública daquele escrevente, ok? Do sistema Justiça Aberta. Os tabeliães e oficiais de registro deverão atualizar semestralmente, diretamente via internet, todos os dados no sistema Justiça Aberta. Gente, Justiça Aberta é um sistema de acesso público, tá? Então, qualquer pessoa pode entrar nesse sistema do Justiça Aberta, é um sistema do CNJ, em que consta a produtividade dos serviços notariais e de registro. E existe uma obrigação para atualizar esse sistema a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, eu, pessoalmente, entro e atualizo os dados nesse sistema, tá? Até o dia 15 dos meses de janeiro e de julho, ou até o dia útil subsequente, devendo também manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais, em até 10 dias após suas ocorrências, conforme disposto no artigo 2º do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 24, que dispõe sobre a alimentação dos dados no sistema Justiça Aberta. Lá no sistema Justiça Aberta é importante a gente lançar também as informações como quantidade de funcionários, horário de funcionamento do cartório, telefone de contato, e-mail de contato, nome do substituto. Então, todas essas informações, elas são atualizadas através de um acesso limitado, né, um acesso com senha, para que essas informações elas fiquem disponíveis para todos os cidadãos. E aí todas as informações ficam lá disponíveis de forma pública para quem quiser acessar. Tanto a quantidade de atos praticados, como os valores brutos desses atos, eles ficam lá lançados, tá? A obrigatoriedade abrange também os dados de produtividade e arrecadação, bem como os cadastros de eventuais unidades interligadas que conectem unidades de saúde e ofícios de registro civil das pessoas naturais. Os interinos
os interinos, eu expliquei bastante sobre os interinos num vídeo passado, né, em alguns vídeos para trás, eu expliquei bastante a situação dos interinos. Os interinos lançarão também no sistema de justiça aberta os valores recolhidos ao Tribunal de Justiça referentes ao excedente ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Então, além de lançar todas as outras informações, o interino também tem essa obrigação de lançar aquilo que excedeu ao teto e que foi recolhido ao Tribunal de Justiça. Da prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. A política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando a prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo devem observar o disposto no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 88. Então, provimento 88, ele vai tratar sobre prevenção de crime de lavagem, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando a prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro previstos na Lei 9.613, de 98, do financiamento do terrorismo, previsto na Lei 13.260, de 2016. Então, gente, todas as obrigações estão constantes lá nesse provimento número 18 da Corregedoria. Esse procedimento, gente, os procedimentos são basicamente os procedimentos do cartório de notas, né? Que essas obrigações são basicamente voltadas aos cartórios de notas e de registro de imóveis e títulos e documentos. Não me recordo se tem alguma coisa relacionada ao cartório de protesto, mas, por exemplo, cartório de RCPN não tem. Mas, basicamente, gente, são as obrigações voltadas a prevenir essa lavagem de dinheiro. Como que a gente vai prevenir? Pensa como num cartório de notas. Então, se a gente se depara ali com o pedido de uma escritura pública, em que a gente percebe em que os valores que estão sendo repassados, os bens, são valores inferiores em determinado percentual, ou está sendo comercializado bens imóveis de alto luxo com um valor bem acima do anteriormente transacionado. Então, assim, tem as hipóteses previstas na lei, elas estão expressas lá no provimento e na legislação, e, por exemplo, no nosso caso, elas já ficam parametrizadas no sistema. Então, quando a gente vai fazer uma escritura pública que envolva algum imóvel, algum pagamento de importância em dinheiro, ou título de crédito ao portador, a gente já coloca essa informação no sistema e aí automaticamente esse relatório já vai para os órgãos de controle, né, que é o SISCOAF, né, que é o sistema de controle. Então, essas operações financeiras, a gente tem que resguardar para coibir delas acontecerem. A gente vai tomar as providências dentro daquilo que nos cabe. Então, muitas vezes, as nossas providências são através das escrituras públicas, em que há transação de montantes elevados, ou transação de imóveis com valores muito inferiores ao valor de mercado, ou muito superiores, ou transações em período muito curto de tempo. Então, assim, existem várias disposições, e aí, na hora de de praticar o ato da escritura pública, a gente já seleciona essa opção no sistema e a gente já envia automaticamente essa informação para os órgãos de controle, tá? Dos meios de comunicação oficiais. Então, olha só, gente, esse tópico aqui, né, esse título, ele foi objeto de alteração esse ano, né? Antes ele chamava do Malote Digital e do canal Fale com o TJMG. Então, o Malote Digital já era um sistema utilizado, né? E tinha também o sistema Fale com o TJMG. Agora a gente mudou, foi alterada aqui, né, o título e acrescentado no teor. E aí eu vou explicar o que foi acrescentado aqui. Então, vamos lá. Artigo 147. São meios de comunicação oficiais. O sistema Hermes, malote digital do CNJ, a ser utilizado entre os serviços notariais e de registro, e entre eles e os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Gente, isso daqui, quando eu comecei no cartório, que eu vi isso, eu fiquei, assim, apaixonada. Porque eu acho que esse sistema do malote digital é um sistema fenomenal de comunicação, em que
o cartório pode falar com qualquer outro cartório e pode falar com algum órgão do tribunal ou com determinados órgãos públicos. Então, é um canal de comunicação excelente, tá? É por aqui que a gente faz as comunicações de alteração de estado civil, né? Em que o registro esteja em outra serventia, né? Alguma averbação, alguma anotação. É por aqui também que a gente manda ofício para a direção do foro. Então, assim, é um canal muito bom e é um canal que funciona. Um outro meio de comunicação, então, oficial é o canal Fale com o TJMG, a ser utilizado pelos serviços notariais e de registro para formular consulta ao diretor do foro. Então, olha só, é diferente, gente, porque esse Fale com o TJMG é só para formular consulta ao diretor do foro. Geralmente, alguma situação em que esteja havendo dúvida sobre ser ou não praticada, ser praticada de determinada forma ou não. Então, é nesse canal que a gente vai utilizar. E aí, agora, o que foi acrescentado é o sistema processual judicial eletrônico, PJE, no perfil Procuradoria, a ser utilizado pelos serviços notariais e de registro na forma de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça. Então, esse daqui foi o último inciso acrescentado, porque antes a gente acessava o PJE, mas era com era um outro perfil. E aí, há pouco tempo, foi criado esse perfil Procuradoria. E para que isso serve? Então, vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos que me vieram aqui à mente agora. Uma é no caso da gente fazer a comunicação dos nascimentos sem paternidade estabelecida. Então, a gente faz através desse sistema do PJE. Sim, é como se a gente estivesse distribuindo uma ação, tá? Outra situação é no caso de... Eu falei e acabei esquecendo de qual que era. Mas naquele caso de questionamento da gratuidade, a gente vai fazer também através desse perfil de procuradoria, tá bom? Então, são essas situações. Vamos lá. Artigo 148. O acesso ao sistema de que trata o inciso 1º do artigo 147, que é o malote digital deste provimento conjunto, será feito por meio de login, que corresponderá ao CPF do responsável pela serventia, com a utilização da mesma senha usada para acesso ao SISNOR. Assim que a pessoa assume o cartório, ela vai ter essas senhas, esses acessos liberados. Então, em caso de alteração do responsável pela serventia, a nova senha de acesso de que trata o artigo 148 deste provimento será fornecida mediante atualização cadastral perante a Corregedoria Geral de Justiça. Então, que a gente faz isso através do malote digital, quando assume, né, quando não tem acesso ao malote digital, a gente faz isso através de e-mail mesmo. Artigo 149-A, que também foi acrescentado, né, pelo provimento conjunto 130, para o recebimento das comunicações, o responsável pela serventia acessará diariamente o sistema PJE, perfil Procuradoria e o malote digital. Então, agora, gente, algumas comunicações elas podem ser feitas direto pela Procuradoria, pelo perfil da Procuradoria do PJE. Por isso, essa daqui é uma obrigação recente de acessar diariamente, porque antes a gente tinha a obrigação de acessar diariamente o malote digital. Por quê? Porque a gente tem prazo para cumprir as anotações, averbações, ou que seja que a gente recebe pelo malote digital. Então, existe uma obrigação de acessar diariamente para ter acesso a essas comunicações. E isso acontece também agora com o PJE, né, recentemente, com o PJE, que também temos obrigação de acessar diariamente para ver quais comunicações foram recebidas por meio desse canal. Do procedimento de suscitação de dúvida, artigo 150. Havendo exigências a serem satisfeitas, o tabelião ou oficial de registro deverá indicá-las ao apresentante por escrito, em meio físico ou eletrônico, no prazo de 15 dias contados da apresentação do título ou documento. Gente, esse artigo aqui, até pelas expressões utilizadas, é bem próprio do cartório de registro de imóveis, né, de um ofício de imóveis, né, porque ele usa expressões como apresentante, contados da apresentação do título ou documento, isso é bem próprio do cartório de registro de imóveis, tá? Mas, havendo exigências vão ter que ser indicadas ao apresentante por escrito, isso é através, né, de uma nota devolutiva, nota de devolução, e isso, gente, é um procedimento que tem que ser adequado também para o cartório de RCPN ou para o cartório de notas. O cartório de notas é mais
é difícil de se adequar a esse procedimento, porque quando há negativa pelo cartório, por um tabelionato de notas, o que o apresentante, né, pode fazer é procurar outro cartório de notas para fazer, né? Não existe essa competência territorial como existe no cartório de imóveis. Mas no cartório de RCPN, né, no Registro Civil de Pessoas Naturais, é importante que, no caso de negativa de algum procedimento, isso também seja entregue para a parte por escrito e com as razões de fato e de direito. Então, o que seriam isso? É mostrar para a parte, olha, eu preciso desse documento. Mas por que eu preciso desse documento? O embasamento está aqui, por causa desse artigo de lei que exige. Ah, não, eu preciso dessa informação. Mas por quê? Com base em que eu preciso dessa informação? Com base nesse artigo de lei. Então, é muito importante fazer isso, né? É uma coisa que a gente está instituindo agora aqui no cartório de papagaios, né? Essa nota devolutiva escrita, exatamente porque antes a gente não tinha esse modelo de reportar para a parte, para o apresentante, através de uma nota. A gente, se não me engano, a gente só teve uma situação em de fazer realmente uma nota devolutiva, a gente fez, mas a gente não tinha um modelo padronizado no sistema, e agora a gente está começando a padronizar. Mas realmente, no cartório de registro civil das pessoas naturais é muito pouco, né, muito pequeno o volume de nota devolutiva, né, de haver exigências para a prática de determinado ato. Isso é realmente muito mais comum no ofício de registro de imóveis. Parágrafo 1º. As exigências deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito, articuladamente, de forma clara e objetiva, em papel timbrado da serventia, com os fundamentos de fato de direito, data, identificação e assinatura ou chancela do preposto responsável, para que o interessado possa satisfazê-las ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida. Porque pode acontecer do oficial ele fazer uma exigência e a parte não concordar com aquela exigência. Então, vamos lá. A primeira coisa que aqui no artigo fala é que ela deve ser formulada de uma só vez. Então, o cartório ele não pode. Analisa uma parte dos documentos, faz uma exigência. Aí, depois analisa outra parte, faz outra exigência. Não pode, gente. Não é que não pode, não deve fazer isso, porque isso discorda da boa-fé, né? Então, com a aplicação do princípio da boa-fé, a gente precisa formular essas exigências de uma só vez, exatamente para que a parte possa satisfazer. Não é o caso de, por exemplo, aí a parte apresentou os documentos. Por causa desses documentos apresentados, surgiu mais uma nota de devolução. Ok, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Por causa de determinados documentos apresentados, pode ser que surjam novas exigências a serem satisfeitas. Parágrafo 2º. Em se tratando de um título judicial, a qualificação deverá se ater aos seguintes aspectos. Então, gente, aqui se tratando de um título judicial, imagine um formal de partilha sendo apresentado no registro de títulos e documentos, ou mesmo no cartório de registro civil das pessoas naturais, uma situação de uma averbação, de um divórcio, por exemplo. Então, se tratando de um título judicial, né, uma sentença com trânsito em julgado que conste um divórcio, em se tratando de título judicial, a qualificação deverá se ater aos seguintes aspectos. Então, qual que vai ser a qualificação feita? Verificação da competência judiciária. Tinha competência? O juiz que proferiu essa decisão tinha competência para isso? A apuração da congruência do registro com o processo respectivo. Os obstáculos registrais segundo os princípios informativos da atividade e as formalidades documentais, porque pode ser que tenha realmente que ser devolvido, inclusive, um título judicial por não cumprir determinado requisito, ok? Não é o caso, gente, quando no divórcio não indica se foi ou não feita a partilha. Então, por quê? Porque nesse caso a gente vai constar na verbação que não houve disposição quanto à partilha de bens, ok? Então, seria essa situação. Então, não é um caso de devolver um título judicial por conta disso. Artigo 151. Não se conformando o interessado com a exigência ou não podendo satisfazê-la, será o título ou documento a seu requerimento e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro remetido ao juízo competente para que este possa dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. Então, a pessoa recebeu ali a nota de exigência, ela não concorda com aquela exigência ou
ela não tem condição de satisfazer aquela exigência, é impossível satisfazer aquela exigência. E aí, nesse caso, ele pode fazer a declaração de dúvida. Ele pode fazer um requerimento com a dúvida, com a discordância dele, tá? O requerimento, então aqui, ó, o que ele vai apresentar? O requerimento de suscitação de dúvida será apresentado por escrito e fundamentado, instruído com o título ou documento. O tabelião oficial de registro fornecerá ao requerente o comprovante de entrega do requerimento de suscitação de dúvida. Então, ele vai entregar ali, o tabelião oficial de registro, né, vai entregar para a parte um comprovante de que recebeu essa suscitação de dúvida. Nos ofícios de registro de imóveis, será anotada na coluna atos formalizados, à margem da pré-notação, a observação dúvida suscitada, reservando-se espaço para oportuna anotação do resultado, quando for o caso. Após certificadas no título ou documentos a pré-notação e a suscitação da dúvida, o tabelião oficial de registro rubricará todas as suas folhas. Em seguida, o tabelião oficial de registro dará ciência nos termos da dúvida ao interessado, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando para impugná-la diretamente perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 5 deste artigo, as razões da dúvida serão remetidas ao juízo competente, acompanhadas do título ou documento mediante carga, porque a parte vai fazer esse requerimento. Aí o tabelião ou oficial de registro, ele vai redigir ali os termos, vai explicar os seus motivos, e aí vai chamar a parte para ele se manifestar. E aí vai mandar para o juízo. Tá? Vai ser remetido ao juízo competente, acompanhado do título, do documento mediante carga. Artigo 152. Gente, isso tudo aqui é feito mediante o sistema do PJE, tá? Essa parte aqui de suscitação de dúvida é feito pelo sistema do PJE também, daquele perfil lá da Procuradoria que a gente falou agora há pouco. Não caberá resignação parcial na dúvida. E, portanto, ao concordar com uma das exigências, o interessado deverá cumpri-la antes de dar início ao referido procedimento. Artigo 153. Decorridos 15 dias do requerimento escrito para a suscitação de dúvida, não sendo ela suscitada pelo tabelião oficial de registro, poderá ocorrer suscitação diretamente pelo próprio interessado. Então, olha só, porque a dúvida ela é suscitada pelo próprio tabelião oficial de registro. Agora, pode ser que o tabelião oficial de registro ele fique postergando aquilo. Então, se passou 15 dias que o tabelião oficial de registro não fez a suscitação de dúvida, não protocolou essa suscitação de dúvida, aí pode o interessado ele mesmo fazer. E aí ele vai fazer através de um procedimento que chama dúvida inversa. Tá? Caso em que o juiz de direito competente dará ciência dos termos da dúvida ao tabelião oficial de registro para que anote no livro de protocolo e para que preste as informações que tiver no prazo de 15 dias. Eventual negativa do tabelião ou oficial de registro em suscitar a dúvida deverá ser informado ao interessado. Se o tabelião ou oficial de registro falar, não vou suscitar a dúvida, ele também tem que comunicar isso ao interessado, exatamente para que o interessado tome a providência que achar cabível. Artigo 154. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo, será ela ainda assim julgada por sentença. Então, olha só, vocês viram que o tabelião ou oficial de registro, ele pede ele chama o interessado para impugnar a suscitação de dúvida, né? Por quê? Porque na suscitação de dúvida vão estar ali os motivos do tabelião e o requerimento de que o interessado suscitou a dúvida, de o interessado tem interesse em que seja suscitada a dúvida. Só que chamou o interessado para suscitar a dúvida, mesmo se ele não suscitar, ele não quer para ele impugnar, desculpa. Então chamou o interessado para impugnar a dúvida, mesmo se ele não impugnar, tem que ser julgado por sentença essa suscitação de dúvida, ok? Porque ele já tinha manifestado interesse, ele já tinha feito requerimento para que seja suscitada essa dúvida, para que fosse suscitada essa dúvida. Artigo 155. Sendo impugnada a dúvida, instruída com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Então, 10 dias o MP vai ser ouvido. Se não forem requeridas diligências, o juiz de direito proferirá decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Então, o juiz decide, prazo de 15 dias, prazo impróprio, claro. Ou seja, não há consequência nenhuma no caso de não cumprimento.
Artigo 157. Da sentença que o juiz proferir no caso dessa suscitação de dúvida, poderá interpor apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público, o terceiro prejudicado. Gente, essa parte aqui é uma parte mais jurídica, né? Efeito devolutivo é aquele efeito que vai devolver a análise da matéria como um todo. Efeito suspensivo é aquele efeito que vai suspender aquele ato. Então, aquele registro que está lá, vamos supor lá no registro de imóveis, ele fica suspenso, no caso de ser interposto recurso de apelação. Lembrar que o recurso a ser interposto vai ser a apelação. Quem vai interpor esse recurso, gente, vai ser ou a parte ou o tabelião, ou vai ser da sentença, vai interpor o interessado, o Ministério Público ou o terceiro prejudicado. Esse terceiro prejudicado aqui, gente, a doutrina que entende que o tabelião oficial de registro, eles encaixa aqui como terceiro prejudicado. Por isso, cabe recurso também pelo tabelião oficial de registro, tá? Aqui, ó. Parágrafo único. O tabelião oficial de registro também poderá ser considerado terceiro prejudicado, fundamentando o seu interesse. Artigo 158. Transitada em julgado a decisão da dúvida, o tabelião oficial de registro procederá do seguinte modo. Então, olha só, gente, lembra que a dúvida, a suscitação da dúvida, é o oficial falando que não vai registrar. Olha só, o oficial falou que não vai registrar. Se for julgada procedente a dúvida, ou seja, procedente, quem tem razão? O tabelião oficial de registro, ou seja, não é para registrar. Então, o que vai acontecer? Os documentos serão restituídos à parte, independentemente de traslado, dando-se ciência da decisão ao tabelião oficial de registro para que consigne no protocolo e cancele a prenotação, se for o caso, tá? Agora, se for julgada improcedente, improcedente quer dizer o quê? O tabelião falou que ele não quer registrar, o tabelião oficial de registro falou que ele não quer registrar, não quer praticar o ato. Se for julgado improcedente, falou que o quê? O tabelião oficial de registro não tem razão, ou seja, é caso de registro. Então, o interessado apresentará novamente os seus documentos, juntamente com o respectivo mandado ou a certidão da sentença, que ficarão arquivados na serventia, para que, desde logo, se proceda à lavratura do ato ou ao registro, declarando o tabelião oficial de registro o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 159. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. O que é isso, gente? Então, olha só, isso daqui é um procedimento todo administrativo. Isso não impede que esse interessado que teve ali o seu pedido de registro negado, né, seu pedido da prática do ato negado, não impede que ele vá lá e ajuize uma ação, utilize do processo judicial, tá bom? Artigo 160. O procedimento de suscitação de dúvida concernente à legislação de registros públicos é da competência do juízo de registros públicos, devendo ser distribuído por sorteio entre as varas cíveis quando não houver vara especializada na comarca. Então, gente, a competência para decidir esse procedimento é do juízo dos registros públicos. Se não houver, vara cível. O que acontece, gente? Muitas comarcas não têm registros públicos, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que Minas Gerais só tem vara de registros públicos em Belo Horizonte. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. Que só em Belo Horizonte tem vara de registros públicos. Então, em todas as outras, ou para não dizer em todas as outras, né? Em todas as comarcas em que não tem a vara de registros públicos, quem que vai decidir vai ser uma vara cível, um juiz de uma vara cível. Então, como exemplo daqui, Papagaios, a comarca é Pitangui. Pitangui não tem vara de registros públicos, só tem 2 varas em Pitangui. Então, vai haver o sorteio entre essas 2 varas. As 2 varas têm competência cível. Eu só sei da cível, na verdade. Então, vai haver o sorteio entre as varas cíveis, ok? Então, vai ser assim que vai ser feito. Artigo 161. No procedimento de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Então, olha só. A princípio, o interessado não vai pagar custas, mas se a dúvida for julgada procedente, quando a dúvida for julgada procedente, quer dizer o quê? Que o oficial de registro ou tabelião que tem razão. Por quê? Porque ele negou o registro, negou a prática do ato.
tá? Então, se for julgada procedente, ou seja, se o tabelião ou o oficial de registro que tinham razão, o interessado vai ter que pagar as custas do processo, ok? Mesmo que seja processo administrativo, existe as custas do processo, ok? Vamos lá para a Lei Geral de Proteção de Dados, de dados pessoais, nosso último artigo da parte geral do Código do Provimento 93. Artigo 161A. Esse artigo foi acrescentado pelo Provimento Conjunto 119, ou seja, foi acrescentado no Código de Normas de Minas Gerais em 2023. As medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais em âmbito nacional para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deverão observar o disposto no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça número 134, que estabelece medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais em âmbito nacional para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse provimento 134, ele já foi incorporado pelo provimento 149, né, que é o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça. Mas é a mesma disposição, as mesmas disposições idênticas e devem ser integralmente cumpridas por todas as serventias extrajudiciais. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei é uma lei que demorou bastante tempo a ser publicada, e que tem que ser cumprida integralmente, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para poder observar as disposições relativas às serventias extrajudiciais, porque existem disposições muito específicas. Para os cartórios que possuem atribuição de RCPN, inclusive, existe um encarregado que é nomeado pelo próprio Recivil e que a gente pode simplesmente aderir. Então, é preciso tomar cuidado com todas as medidas que precisam ser tomadas e precisam ser implementadas nas serventias extrajudiciais. Com isso, gente, a gente encerra totalmente o estudo, ou eu não sei nem se a gente pode chamar isso de estudo, na verdade é uma leitura do provimento, da parte geral do provimento 93. Eu sei que eu não fiz explicações muito profundas, né, na verdade passamos bem assim, bem en passant mesmo, para a gente ler junto, porque eu vejo que eu sei o quanto é difícil, principalmente para quem não tem formação jurídica, ler o provimento e entender e compreender do que ele está falando, e é uma leitura bem cansativa, bem densa. Então eu acho que esses vídeos mais curtos, eles facilitam um pouco essa compreensão, né? São doses homeopáticas do provimento para que a gente vá assimilando, tá? E se tem um pouquinho de vivência dentro do cartório, consegue muito provavelmente assimilar bem melhor, porque consegue visualizar na prática, tá? Então é isso, gente, bons estudos, e em breve a gente volta com vídeos sobre notas e sobre RCPN.